Vamos orar, então. Pai querido, nós te agradecemos por essa reunião. Pedimos que o Senhor possa, Deus, nos aceitar diante de Ti e nos abençoar, Deus. Pedimos a Ti agora pela vida do Jadaque, que o Senhor possa abençoá-lo grandemente, Senhor, com o poder e a bênção e a sabedoria do Espírito Santo, Senhor, para que possa, através dele, falar aos nossos corações, ó Deus, com a Tua mensagem, com o Teu conhecimento, com a Tua bênção, Senhor, sobre a vida dele e sobre as nossas vidas, Senhor. Te pedimos agora também para que o Senhor possa nos dar uma bênção especial a cada um de nós. Se alguém está com alguma dor, com algum incômodo, com algum anseio, nós te pedimos que o Senhor possa aliviar tudo isso e curar-nos, ó Deus. Para que possamos estar diante de Ti, ouvindo a Tua palavra, ó Deus, sem algum incômodo, e possamos absorver toda a palavra que vem de Ti, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar agora grandemente, Senhor. É no nome de Jesus que nós te pedimos, ó Pai. Amém, Senhor. Abre teu microfone, Josadac. Abre o microfone, Josadac. Aí. Opa! Bem, eu acho que todo mundo já deu as boas-vindas aí pro Mauro hoje, né? E faz tempo que eu não via o grande Mauro. E eu sempre acho que ele é o autor das músicas do grupo Logos, né? Mas eu não tiro isso da minha cabeça. Mas o nome tá lá, a Yellow lá. Mas ok. Gente, eu queria levantar uma questão hoje bastante singela e eu vou tentar ver se eu falo o mínimo possível para a gente conversar um pouco sobre essa questão. E eu quero introduzir o capítulo 5 de 1 Timóteo. Eu vou trabalhar só o versículo 1 e 2 e depois dar uma passada muito de leve do 17 para frente, mas muito de leve, só citação. Mas eu quero dar como pano de fundo uma experiência que eu tive hoje. Eu falei numa conferência nacional online da minha denominação sobre o assunto discipulado. E eu falei pela manhã e à tarde. Parece que tinha uns 200 inscritos. Esses inscritos todos são pessoas que atuam nas suas respectivas cidades ou regiões, responsáveis pelo discipulado na Metodista. E são representantes de, como se fosse na presbiteriana, seriam os presbitérios, mas na Metodista chama-se superintendências, né? Distritos, né? E que reúne ali 10, 15, 20 igrejas. E um dado momento, em vários momentos das falas, eu colocava algumas coisas sobre discipulado que, como sempre, choca um pouco até mesmo a tradição metodista, que se julga dona, né, do conceito do discipulado. Na verdade, eles não se julgam, né, mas eles são muito bons no conceito do discipulado mesmo, em termos de tradição. E aí, por exemplo, eu falei que o grupo pequeno precisa ter de 5 a 7 pessoas, que o grupo ideal é o grupo misto, e que deve ter a mistura, né? Ele tem que ser heterogêneo, e, enfim, uma série de considerações. Também coloquei que a igreja ideal ela precisa ter, no máximo, 250 pessoas, ou no máximo 300 ali, em função do fato de que a igreja pequena
tem ali até 60 membros, a média tem de 60 a 150 membros, a grande tem até 250, 300 membros, e aí passou disso, começa a perder a sua caracterização de igreja enquanto comunidade de vivência, de discipulado. E isso, de um certo modo, é assustador, porque, de modo geral, os pastores querem fazer suas igrejas crescerem, e, aliás, usam, inclusive, o próprio grupo pequeno para esse crescimento, e até louvável em alguns aspectos, né? Essa vontade de fazer crescer. Mas, enfim, e gera uma série de polêmica essas abordagens, né? E tudo que efetivamente eu coloquei hoje lá na conferência foi orientado pelo conceito bíblico de discipulado, conceito vivencial, né? O conceito praticado não só por Jesus, mas por Paulo. E aí eu chego na primeira carta de Paulo a Timóteo, e Timóteo é um discipulador enviado por Paulo ou deixado por Paulo em Éfeso para cuidar de um pequeno grupo. E esse pequeno grupo, ele é interessante, porque aqui no capítulo 5 vai aparecer os grupos, né, representantes. Ele diz assim: não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mãe, e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza. Interessante que a pureza só se referiu às jovens as mais jovens, as mulheres mais jovens, né? Que talvez o Timóteo ali, como líder, poderia ficar fazendo gracinha, né? E aí o Paulo já dá uma picotada nele, já dá um cascudo no moleque. Mas, enfim, qual que é o que está em jogo aqui? O que está em jogo, além, Wesley, de você ter velhos, pessoas idosas, homens e mulheres, você tem também moços e moças. Então, é lógico que, de maneira objetiva, ele não falou digamos, da meia-idade, mas possivelmente está em algum momento ali representado. O que isso tem a ver com o discipulado? É interessante que o versículo anterior, quando a gente lê no capítulo 4, versículo 16, quando ele diz assim: cuide de você mesmo e da doutrina, continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Agora ele vai falar dos que ouvem ele. Os que ouvem ele são os homens mais velhos, as mulheres mais velhas, os jovens mais novos e as jovens mais novas. Então, a primeira grande lição aqui é que a impressão que se dá é que o processo prático do discipulado é um processo prático de salvação, ou seja, você evita que a pessoa se perda. Quando você evita que alguém se perda, você está salvando. Esse é o conceito interessante. Agora, o que está por trás disso, quando você discipula bem e você evita que a pessoa se perca, você pode fazer isso sendo exemplo.
Por isso que ele começa dizendo, cuide de você mesmo e da doutrina. Então, é uma coisa orgânica. Eu me policio, eu sou um discípulo de Jesus, melhoro a minha performance cada dia, porque assim eu fazendo, eu estou servindo de testemunho para outros imitarem a fé e assim não se perderem. Só que quando ele chega agora no versículo 1 e 2, ele diz que eu posso, Miroca, perder o que eu ganhei no versículo anterior através de atitudes. Ele diz que eu posso perder os mais velhos quando eu repreendo ele. Olha que coisa interessante. Então, olha que coisa mais interessante. Ele diz, olha, se você não repreenda o homem mais velho, mas trate ele como você trata o seu pai. Ou seja, você pode arrumar de um lado e estragar do outro. Eu acho que a questão do discipulado é muito complicado. Não é fácil o exercício do discipulado. É fácil você ser pregador, é fácil você, sei lá, ser cantor. Mas, gente, o discipulado ele tem umas implicações tão grandes, é uma responsabilidade tão grande que está inserida na própria tarefa do discipular e é tão sensível, tão sensível. Por isso, eu acho que foi o que Jesus fez. Ele amou os seus até o fim. Como é difícil fazer isso. Eu sempre exagero dizendo que não é uma tarefa fácil, não é porque é minha área de atuação, não. É porque eu trabalho com discipulado há uns 30 anos, de maneira efetiva. Eu nunca deixei de ter grupos na minha própria casa. E a semana passada, a minha esposa me abordou e eu não dei uma resposta para ela. Ela quer que eu e ela discipulamos um grupo de jovens aqui da rua. Meu Deus do céu, olha, eu estou pensando como é que eu posso fugir dessa fria. Alguém tem alguma dica? Mas, enfim, mas é meu trabalho, com certeza eu vou aceitar o desafio. Como você está querendo aquela proposta do teu grande sonho lá e vai ter que mudar para São Paulo, aceita logo. É boa, essa é boa. Então, então, o pano de fundo aqui é que nós podemos ganhar de um lado e perder do outro. Nós podemos ganhar dando bom exemplo de caráter, de defesa da verdade, mas podemos perder, Mauro, quando a gente põe o pé na jaca na hora do trato. Na hora do trato. Elias, não repreenda, ou seja, não seja áspero, não seja deselegante. Você pode perder uma pessoa com essa atitude, especialmente os mais velhos. E nós já falamos lá atrás que Timóteo não tinha nem 40 anos na época, ele tinha... Parece que foi no encontro passado. Ele tinha uns 35 anos e o Paulo vai dizer que ninguém despreze a tua mocidade, mas para você se superar, você deve ser padrão dos fiéis. Você deve balançar essa perda que você tem aqui, no sentido de ser muito jovem, que você vai ser rejeitado por ser muito jovem, se supere sendo padrão dos fiéis. Então, agora Paulo está melhorando
essa prática na vida de Timóteo, dizendo assim, olha, para você ser padrão dos fiéis, de todos os níveis, quando você lidar com os mais velhos, seja cuidadoso no trato, veja como é que você fala com o Jaziel, cuidado, né? Né, João do Prado? E é muito interessante porque ele coloca a figura do homem mais velho e coloca a figura da mulher mais velha, um como sendo o pai e outro como sendo a mãe. Eu saí da minha casa dos meus pais, eu tinha 17 anos para 18 anos. Então, quando eu saí da casa dos meus pais, saí adolescente, né, revoltado, tal, etc. E desrespeitei, né, com certeza, muitas vezes meu pai, eu tratei com... Enfim, e fui aprender a exatamente tratar meu pai e minha mãe com dignidade na igreja. Interessante isso, porque quando eu vim para São Paulo, me converti ali em Santo André, e foi muito interessante isso. E de repente foi através do discipulado, porque eu tive sempre a oportunidade de ser bem discipulado. Eu não posso reclamar. Então, outra coisa que é colocado aqui, Mauro, é que ele coloca meio que as faixas etárias. Mas as faixas etárias que ele coloca é o depois e o antes. Ele coloca o mais velho e os mais novos. Olha que coisa interessante. Mas a turminha da idade dele não entrou aqui. As pessoas dali dos 35, 40 anos, 45, não entrou só os mais velhos, que são os homens mais velhos e as mulheres mais velhas, e os moços mais novos e as moças mais novas. E agora, olha que coisa curiosa, quando ele fala dos moços, ele diz que ele deveria tratá-lo como irmão. Olha que figura mais interessante. Como eu disse, as mulheres mais novas, a jovem mais nova, como irmãs, mas aí ele acrescenta a ideia da pureza. Olha que detalhe interessante. Ele diz, cuidado com as gracinhas, cuidado com as gaiatices, viu, Timóteo? E Timóteo deveria ser um cara meio pacato, mas o Paulo dá uma... Digo, olha, você, como discipulador... O Paulo teve cuidado com a gracinha e teve que casar com ela. Então, o ponto-chave que eu queria dizer para vocês é o seguinte: discipule todos os níveis de pessoas. Você precisa ter no seu grupo de discipulado pessoas mais velhas, pessoas da sua idade, pessoas mais jovens. Esse é o conceito. Essas pessoas estavam no grupo de Timóteo. Então, eu sei que é bonito a igreja dividida em faixa etária, homens para um lado, mulher para outro. Eu acho isso tem seu valor. Eu, pessoalmente, acho ridículo. Porque, para mim, a igreja ela não é feita em departamento, ela tem que estar misturada. Os jovens têm muitas coisas para compartilhar com os mais idosos e vice-versa. Eu lamento, porque meu grupo de discipulado aqui, eu sou o mais velho do meu grupo. Coincidentemente, é um grupo que tem pessoas bem mais jovens do que eu. Mas o meu filho entrou no grupo, ele tem 23 anos. O Jaziel conheceu ele, o Wesley também, então ele é o mais jovem. Mas tem eu, que sou o mais velho. Dá para conviver, dá para aprender um com o outro, dá para caminhar no discipulado com essas diferenças de idade.
E parece-me que esse é o sentido do texto aqui, quando Paulo diz, olha, Timóteo, você vai precisar exortar os mais velhos. E quando você for exortar, cuidado para você não ser áspero, cuidado para você não ser deselegante. E a regra é a mesma em relação à mulher mais velha. Quanto os mais novos, ele disse, cuidado para você não ser leviano, gaiato, você entendeu? Cuidado para você não banalizar as coisas, leve a sério as coisas. Para de gaiatice, Timóteo. Você entendeu? É mais ou menos nesse quadro. Agora, é interessante que, na sequência, entra a questão das viúvas, que é um tratamento especial, e talvez no próximo encontro a gente venha falar sobre isso, mas quando ele chega no 17, ele volta novamente para a figura de Timóteo, porque ele vai falar daquela posição que aqui está escrito como presbíteros, né? O versículo 17 diz assim, devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino, pois a Escritura declara. E aí ele vai falando algumas coisas boas e positivas. Quando ele chega no versículo 19, ele diz assim, não aceite denúncia contra presbítero ou pessoa que está na liderança, a não ser exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Olha, por quê? Dentro da comunidade, possivelmente, tinha supervisores. Hoje, o pessoal que trabalha com célula, eles têm aquelas figuras que cuidam de supervisão de outros grupos, né? Então, esses supervisores são líderes sobre líderes. Então, quanto a esses, Paulo está dizendo, Timóteo, eu não quero te orientar não apenas sobre os mais idosos, as mais idosas, os mais novos, as mais novas, mas também aqueles que exercem uma supervisão, aquele que é líder sobre líder, que poderia ser um daqueles anciões mais velhos, ou poderia ser uma das mulheres também, ou, quem sabe, um dos mais novos, poderia ser, sei lá. Ele diz, esse pessoal que exerce liderança merece uma cobertura, um olhar com muito cuidado. O que Paulo está dizendo, Mauro, é que as pessoas que estão em liderança vai ser atacado. Não tem como. Não existe. É só se as pessoas forem sinceras na tua comunidade, tem um monte de gente que não vai com a sua cara, que fala mal de você, enfim, é normal isso. Eu lembro que uma vez um rapaz, eu sempre conto isso, lá da terceira igreja, ele perguntou, Josa, como é viver com tanta gente que não gosta de você? Porque, lógico, é normal isso, vai ter um monte de gente que não gosta, vai atacar. Eu hoje, das 20 às 21, fiz eu entro uma vez por mês nesse grupo, é uma célula dessa minha ex-igreja, e que eles usam meu material, Ivone, e eles querem, sempre na abertura de um novo conteúdo, eles querem que eu dê a introdução, é um grupo grande, e eu entro 2 vezes no mês, mais ou menos, e é muito maravilhoso. Mas, lógico, eles gostam de mim, mas tem um monte que não gosta, é normal. Então, não tem como liderar sem receber denúncia, sem
viver sem acusações, não tem como. Faz parte. São picuinhas, às vezes. Então, o que efetivamente eu quero colocar para vocês, a grosso modo, é que tem duas realidades. Tem aqueles que eu estou liderando, objetivamente, diretamente, na minha célula ou no meu discipulado, que são os homens mais velhos, as mulheres mais velhas, os moços mais novos e as moças mais novas. E, além desses, tem aqueles que estão debaixo da minha liderança, que são supervisores, líderes de líderes, pessoas que têm outras responsabilidades sobre alguém. Então, eu devo ter um olhar cuidadoso em relação a essas pessoas. Por isso que ele diz assim, no versículo 19, não aceite denúncia contra presbítero, ou seja, esses supervisores, a não ser exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Muito legal. Isso é uma forma de proteção. Muito. Está aí o assunto de hoje. Eu vou orar e aí eu quero abrir para a gente dialogar e refletir sobre essas questões apresentadas aqui, dessa questão heterogênea, né, da igreja, essa relação que eu tenho que ter com os mais velhos, com os mais novos, essa relação que eu tenho que ter comigo mesmo, sendo o exemplo, e mesmo sendo um exemplo de vida, cuidando de mim mesmo e da doutrina, eu posso colocar a perder tudo isso através de comportamento, de trato. Quantas pessoas não saíram da minha igreja por causa de mim? Talvez você ache que não, mas muita gente saiu da sua igreja por causa de você. Você acha que é bonzinho, é que você não sabe. É que você não sabe, ninguém te contou. Mas as pessoas não explicam isso. A gente joga muita gente fora da igreja por razões diversas, legalismo, sei lá, são tantas as emoções, não é verdade? Deixa eu orar. Pai, obrigado por essa breve reflexão, essa análise de uma realidade de pequenos grupos onde Timóteo está inserido, onde ele tem que ser uma espécie de padrão dos fiéis, olhando para si mesmo e olhando para a palavra, para a doutrina. Mas, ao mesmo tempo, Senhor, é dito que ele precisa ter tratos saudáveis, tanto com os mais velhos como com os mais novos. E, além disso, nós aprendemos que aqueles que exercem liderança sobre outros líderes, nós devemos ter um cuidado de como olhar para eles e como acompanhá-los. Então, nos ajude, nós que estamos inseridos na vida da igreja, cuidamos de pessoas, cuidamos de outros, de líderes que cuidam de outros líderes, que a gente tenha, nessa noite, uma percepção nova da maneira como lidar com essas várias manifestações do povo de Deus numa igreja local. No nome de Jesus é que oramos. Amém.